Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nessa manhã de quinta-feira nublada, depois de vários dias de sol maravilhosos em Curitiba, ainda no meio da travessia, eu queria agradecer a oportunidade de voltarmos com vocês através da Escola Superior da Advocacia do Paraná. E hoje nós vamos ter a honra, o prazer de receber a nossa sempre coordenadora da Escola Superior da Advocacia, doutora Graciela Marins, professora e conselheira federal. Nós estamos ansiosos para recebê-la. Combinamos de entrar um bocadinho antes. A gente fez uma brincadeira que faríamos um esquenta, um pouquinho, conversaríamos com vocês, daríamos bom dia para quem sempre nos prestigia. Bom dia, doutora Cíntia, bom dia, doutor Welter, bom dia, doutor Werner, Alexandre, Ronaldo. É sempre um prazer tê-los conosco. Bom dia também o Silvio, o Maurício, o Paulo Guedes, enfim, a Jana, a Cláudia Regina, o Fernando Santos. Nós estamos só aguardando uns minutinhos. A doutora Carmen, seja bem-vinda, doutora Carmen, que tem realizado conosco aí eventos excepcionais na área de direito cultural. E a intenção, Maurício, nosso grande amigo, presidente da Comissão da Advocacia Iniciante, que nos prestigia frequentemente, está fazendo um grande trabalho à frente de um grupo enorme hoje na Ordem, que são os jovens advogados. Nós estamos apenas esperando que a doutora Graciela entre na nossa e faça a solicitação para que ela possa ser recebida com muito carinho. O tema sobre o qual nós vamos falar hoje a doutora Graciela acabou de entrar, ela vai fazer a solicitação e em seguida a gente já começa. O tema é simplesmente maravilhoso e ele é instigante. Há pouco, a doutora Graciela já vai entrar, deixa nós darmos bom dia para ela e podemos iniciar. Está já conectando. Bom dia, Graci. Bom dia, Adri, tudo bem? Nós estamos brincando um pouquinho antes de começar. É verdade, é verdade. E agora aqui, antes, como a gente não está na parte formal, a gente vai esquecer e vai dizer bom dia, Graça, bom dia, Adri, bom dia para o pessoal. O pessoal que vai entrando ali é Lu, e eu esqueço daí, a gente vai... Mas assim, essa é a parte gostosa da live, que a gente se aproxima, tá todo mundo sozinho em casa, trabalhando, cansado, e a gente poder olhar e ver os amigos aqui nos acompanhando e dando bom dia. É tão gostoso, né? Pelo menos a gente tem que fazer do limão uma limonada. Do limão uma limonada. Eu estou muito acostumada a usar essa frase ultimamente, porque a gente tem que fazer milagre nessa época de situação difícil e anômala para todo mundo, né? Mas o meu maior medo é essa live aqui, que eu estou começando a entender como é que funciona. Porque agora é live todos os dias, né? Mas é uma novidade. Então, eu peço desculpas se não souber lidar muito com essa live, mas estou adorando o aprendizado. Que nada, se já começou, o nosso esquenta está indo muito bem. Nós temos mais 2 minutinhos de esquenta e daí vamos fazer a apresentação formal. Por incrível que pareça, nós já estamos aí com mais de 70 pessoas aqui e ainda tem o pessoal que assiste depois. E normalmente a gente tem um público super bacana, as lives da ESA têm sido super prestigiadas. E antes de você entrar, eu não sei se você estava me ouvindo ou não, mas eu dizia que hoje a gente tinha o grande prazer de receber a nossa sempre coordenadora da escola, que foi minha grande madrinha, que me deu a mão, que me ajudou, que apoiou em dias difíceis. A gente sabe que esse trabalho voluntário não é fácil, né? E o trabalho que você desempenhou na escola, enfim, na ordem, agora como conselheira federal, pegou uma época tão difícil, com tantas turbulências, e que, assim, para nós é mais do que uma honra. A gente tem uma alegria muito grande de tê-la nessa manhã. Sabemos que está todo mundo com a agenda apertada, que a nossa disciplina em casa não é a melhor e que a gente, às vezes, está com as atividades atrasadas. Então, você abrir um espacinho na tua agenda para falar conosco sobre essa maluquice que a gente dorme com uma audiência que é de acordo com o nosso interesse e acorda com uma audiência que é obrigatória, não é mesmo? Então, ela já não é mais se interessar, ela vai ser assim. Então, mas Adri, eu tenho um carinho enorme pela escola, você sabe disso, né? A escola eu acho que é a menina dos olhos da OAB e é a grande vitrine da OAB. E eu fico muito feliz que ela esteja nas tuas mãos, na do Francisco e na da Marília.
As dificuldades que eu enfrentei, eu acho que não chegam nem perto das que você está enfrentando agora com essa pandemia e tendo que reformular toda a estrutura para focar, ainda bem que você já vinha fazendo isso, nesses cursos online, nessas lives. Então, eu acho que a escola está fenomenal, está em excelentes mãos. E eu agradeço o carinho sempre de lembrarem de mim. Eu espero ser útil, espero que a gente tenha uma boa conversa, espero que eu agregue, mas também as críticas são sempre bem-vindas, né? São sempre construtivas. Então, vamos lá. Vamos lá. O nosso esquenta já começou, já passamos de 100 participantes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada ao Badilo, obrigada a Vinícius, Leonardo, a Gabi, que está sempre conosco. Nossa, temos aí a Carol, o Beto, todo mundo que sempre nos acompanha, o Marcos, o Martins, enfim, sejam bem-vindos. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês. Ai, olha só quem entrou, doutora Rogéria Dotti. A Rogéria, eu já vi ali. Então, a gente não pode não dar um beijo para ela bem grande, dizer que estamos morrendo de saudades e dizer que agora a nossa responsabilidade aumentou, graças. Nem fale, Adriana, nem fale. Então, sejam bem-vindos, né? E mais uma vez, agora como nós já terminamos a nossa brincadeira do esquenta, a ESA recebe nessa manhã, nossa sempre coordenadora, Graciela Marins, advogada, professora, que, aliás, eu tive a honra de ser aluna dela na Curitiba faz pouco tempo, só uns 3 anos atrás. Isso! Bem pouquinho, tá? Nós não vamos fazer nenhum tipo de entrega além do necessário de dados aqui. E, além disso, também, nossa conselheira federal, que tem feito um trabalho brilhante em Brasília, o Conselho tem enfrentado discussões pesadíssimas. E hoje nós temos o prazer de recebê-la para falar sobre as audiências, portaria que entra, portaria que sai, e que nós sequer temos tempo de nos preparar para a primeira, já temos que estar aptos para a segunda. E os advogados vão ter que trabalhar com isso daqui para diante, né? Quero também, antes de te entregar a palavra, agradecer as pessoas que já estiveram conosco, a Rafaela Kister, a Silvana. É um prazer tê-los nessa manhã. Então, seja bem-vinda e vamos lá, vamos falar sobre essa nova portaria que revogou a anterior, que sequer tinha começado. E uma manhã maravilhosa para todos nós, eu tenho certeza disso. A palavra é sua. Obrigada, Adriana. Em primeiro lugar, eu quero formalmente agradecer o convite que foi feito por você, pela ESA. Quero dizer que é um grande prazer participar da escola e eu estou sempre à disposição tentando agregar. Quero fazer um elogio público à tua gestão, a do Francisco Zardia, da Marília Xavier, à frente da ESA. Eu fico muito feliz que a ESA esteja em boas mãos. Eu acho que essa inovação que foi trazida para a ESA de cursos online, de lives, é fenomenal. Então, eu deixo aqui o meu elogio e até gratidão pública por esse carinho com que vocês levam a ESA. Eu fui coordenadora por 3 anos aí, eu sei que é um trabalho muito árduo, é uma dedicação enorme. Sucedi a Rogéria, que fez um trabalho fenomenal, e como a própria Rogéria diz, eu acho que é sempre um avanço. Cada coordenação tem que avançar, tem que fazer mais e melhor do que foi feito. E eu acho que isso vem acontecendo a cada coordenação. Então, eu fico muito feliz que a ESA esteja em boas mãos. Quero agradecer a sugestão desse tema, que foi da doutora Marilena Winter, nossa vice-presidente, que me sugeriu esse tema, e quando ela disse, nossa, muito bacana, esse tema que é polêmico, que está muito em voga, e eu acho que tem muito interesse por parte dos advogados e do próprio Poder Judiciário, né? Quero cumprimentar a todos que estão assistindo, que estão dedicando um pouquinho do seu tempo para assistir essa live aqui. E quero cumprimentar em nome da Rogéria, que eu vi que entrou, que é minha amiga e parceira de estudo no processo civil. Então, é uma grande alegria tê-la aqui, aumenta a responsabilidade. E vi que a Rafaela Kister entrou. Me perdoem, porque eu não consigo falar e ficar olhando. Agora a Débora Ling entrou, mas são poucos os que eu consigo ler que estão participando. Mas a minha alegria de encontrar todos aqui e que vocês estejam junto com a gente e perdendo tempo aqui, me escutando um pouquinho. Mas é um grande prazer, Adri,
e eu estou à disposição aí para a gente conversar. Então, seja bem-vinda. Olha só, temos que dar lá. Hoje é o dia, viu? Essa manhã a senhora está muito concorrida. Deixa eu lhe contar. Acabou de chegar aqui nossa querida Marília, nós já falamos mal dela antes dela entrar, ainda Já bem. falamos mal dela. E também a Dani, querida, também, nossa sempre amiga, companheira, conselheira estadual, que sempre esteve aí à frente, trabalhando muito pela ordem. Hoje é o dia de mulheres aqui, doutora Iverli, doutor... Nossa, hoje tá show. Fernanda, Nossa, eu tô Márcia, ficando André. nervosa, já tô ficando nervosa com esse público. A Dani, presidente da Comissão da Mulher, que fez um trabalho fenomenal. A Iverli, que foi a primeira presidente em exercício da OAB. Muito bacana. Então vamos lá, Graça. E hoje a intenção, justamente atendendo o pedido da Marilena, é de que a gente traga para os advogados uma reflexão a respeito do que teremos de bom com essas audiências virtuais. E nós brincávamos, né, há pouco, que num primeiro momento os advogados teriam e as partes poderiam optar por participar de uma audiência virtual, e agora não se trata mais de uma opção, agora aparentemente virou uma obrigação. E como é que vai ser isso para os advogados, a partir da portaria mais recente do Tribunal de Justiça, através da segunda vice-presidência? E queríamos te ouvir, eu sei que você tem estudado a respeito desse tema, o que nós, advogados, precisamos prestar atenção, nos cuidar, fazer, para que a gente consiga permitir que o processo siga a sua caminhada, mas com a segurança sempre necessária. Então, vamos lá. Eu vou começar, Adri, dando um panorama sobre essa audiência de conciliação e mediação, que a princípio é a primeira que está sendo implementada por meios virtuais, né? E eu vou tentar dar algumas dicas que sejam úteis aos advogados. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de tratar da essencialidade ou não da realização da audiência de conciliação ou mediação prevista lá no 334 do CPC. Essa audiência é essencial. Se não for realizada, gera nulidade ao processo. O juiz pode dispensá-la, o juiz pode adiá-la. Ela precisa ser feita na fase postulatória do processo de conhecimento ou não. Para responder essa pergunta, nós precisamos ir para a principiologia do Código de Processo Civil. E neste ponto, me parece que o Código é muito claro em trazer como uma das suas principais metas a efetividade da tutela jurisdicional. O novo CPC, que não é nem mais tão novo assim, mas ele trouxe claramente a ideia, o objetivo de que processo tem que trazer efetividade. Forma tem que servir para a eficácia. E por que eu digo isso? Nós temos lá no artigo 4º do Código de Processo Civil o princípio da razoável duração do processo. O processo tem que ter um tempo razoável. E isso está expresso no artigo 4º, até a atividade satisfativa concluída. O que quer dizer isso? Desde a petição inicial até o cumprimento da sentença, o tempo tem que ser razoável. Então, a ação é proposta e o processo só termina com a sua plena eficácia em prazo razoável quando, por exemplo, o credor coloca o dinheiro no bolso. Ou seja, se cumpre a sentença que foi proferida pelo juiz. O artigo 4º deixa claro isso. E esse é um princípio que está no CPC, mas que está na Constituição também. No artigo 5º, no inciso 78, ele é um princípio constitucional da razoável duração do processo. Ninguém aguenta mais a morosidade do processo jurisdicional. E o Código de 2015 veio para tentar ajudar na solução desse problema que nós tínhamos muito evidentemente no Código de 73 e que me parece que está cada vez mais sendo amenizado pelo CPC 2015. Temos também no artigo 6º o princípio da cooperação. E cooperação entre as partes com que finalidade? Cooperação para a razoável duração do processo.
Temos no artigo 8º a observância do princípio, a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. Então, veja que esses são princípios norteadores do Código, do que nós temos na legislação processual civil. E nós temos que enfrentar esse tema da conciliação nesta perspectiva. Será que a audiência de conciliação e mediação, nesse momento de pandemia, a ser realizada na fase postulatória do processo, ela é obrigatória? Ela é essencial? O juiz não pode deixar de designá-la? É claro que o Código objetiva, com essa regra, incentivar a conciliação, incentivar a mediação. E o Código quer fazer esse incentivo antes de que o réu apresente a contestação. Isso fica claro. Fica claro. Lá no artigo 334, nós temos a previsão dessa audiência de conciliação quase como se fosse obrigatória. Ela só não se realiza se ambas as partes, autor e réu, expressamente dispensarem a audiência. Aí é que o juiz deixa de designá-la ou cancela se já for designada. Se apenas uma das partes, pela letra do 334, não quiser a realização dessa audiência, mas a outra parte quiser, ela se realiza. Então, veja que o CPC dá uma importância muito grande a essa tentativa de conciliação e mediação. Mais uma tentativa com o objetivo de solucionar conflito e com o objetivo de dar eficácia ao processo jurisdicional e à solução das lides. Se a audiência não está cumprindo esse papel de trazer eficácia ao processo, eu não vejo problema algum em que ela seja postergada, até porque o artigo 139, inciso 5º, permite que o juiz faça a qualquer tempo no processo a tentativa de conciliação. Então, por que não permitir que ela passe para a fase instrutória ou para a fase recursal? Não há, me parece, nulidade e nem malefício nesse cancelamento das audiências. Eu pesquisei várias decisões do Tribunal de Justiça do Paraná e é quase que unânime o entendimento de que a não designação da audiência de conciliação e mediação nessa fase postulatória não implica em nulidade do processo, desde que não haja um prejuízo comprovado às partes. Então, nós temos, e eu quero salientar em primeiro lugar, essa possibilidade de que a audiência de conciliação e mediação não seja designada na fase postulatória, ou que as partes possam pedir o seu cancelamento ou para que seja designada em outra oportunidade no processo. E vou dar uma dica aqui, Adri, que eu tenho, em alguns casos, por costume usar. As pautas dos juízes, às vezes, estão super abarrotadas. Então, nós temos processos propostos, ações propostas, chega para designar a audiência, a primeira audiência no processo de conhecimento de conciliação e mediação, e você é surpreendido com uma data para outubro de 2020. O desespero é fenomenal, porque a gente imagina, meu Deus, o que eu vou dizer para o cliente? Que o processo não vai andar até outubro, por quê? Porque a audiência, o juiz não tem pauta, e o centro de conciliação não tem pauta, e a gente vai ter que esperar até outubro. E aqui vai uma dica. A contestação está prevista no Código de Processo Civil para ser apresentada 15 dias úteis após a última sessão de mediação e conciliação, uma vez infrutífera. Nada impede, me parece, principalmente nesses tempos de pandemia, que o advogado apresente a contestação antes da audiência de conciliação designada. Vamos supor que houve um pedido de cancelamento da audiência, houve um pedido para que seja postergada, porque o processo tenha seu andamento, mas não houve o deferimento.
ou não se apreciou, o processo está parado. O que o advogado pode fazer? Se tem interesse, e deve ter interesse, no andamento do feito, nada impede, me parece, que se sustente a plena possibilidade de que a contestação seja apresentada antes da audiência de conciliação. E eu digo isso por quê? Porque o Código de Processo Civil traz expressamente, no artigo 218, parágrafo 4º, a tempestividade dos atos processuais que são apresentados antes do início do prazo. No Código 73, nós tínhamos um grande problema, porque os atos apresentados antes do início do prazo eram considerados extemporâneos. Eu não podia apresentar o recurso antes do início do prazo, que eu perdi, ele não era conhecido. Agora não, o CPC 2015 corrigiu esse erro de ser considerado intempestivos os atos praticados antes do início. Então, se eu quero agilizar o processo, se a audiência está lá para outubro, protocolo a contestação antes. E mais, às vezes, a própria escrivania tem autorização para dar os despachos de mero expediente e automaticamente já intima a outra parte para falar sobre a contestação, apresentar a impugnação e o processo começa a andar. Sem que haja, às vezes, até o cancelamento da audiência. Então, é uma dica que eu dou para os advogados e para que a gente possa agilizar o processo nesses tempos em que as pautas estão abarrotadas e nós temos milhares de audiências canceladas. E agora você me perguntou, e a portaria? Eu vi que a doutora Edeni Arruda entrou aqui, que alegria tê-la conosco. Meu Deus, e que responsabilidade! Eu estou ficando cada vez mais nervosa, mas tudo bem, Ana. Vamos lá. Nada disso, está indo super bem, o pessoal está participando, já temos algumas perguntas, ó, e até antes que você fale da portaria, olha o que a Marília deixou aqui para nós, ó. Doutora Graciela, o artigo 334 não viola o princípio da autonomia privada previsto na lei de mediação ao obrigar as partes, ou seja, eu vou na marra mesmo para uma conciliação ou para uma mediação, isso já começa errado, né? Você obrigar alguém. Pois é, o problema é a gente não pode falar em tanta obrigatoriedade, porque se ambas as partes não quiserem, elas não comparecem. Elas não pedem a que seja redesignada a audiência, que não seja cancelada e elas não comparecem. Então, eu não diria que há uma violação da autonomia privada, porque há ainda essa válvula de escape, que é se ambas as partes não concordarem com a realização dessa audiência. Mas eu acho também que o objetivo é muito maior do Código. É trazer efetividade no sentido de solução dos conflitos pela composição. E esse objetivo maior, eu acho que, ponderando os princípios, ele vem bem. Então, eu elogio o Código. Tem uma crítica quanto ao momento. Eu sou muito mais defensora e a Marília ela tem uma expertise, um conhecimento muito grande na mediação e conciliação, muito maior do que o meu. Ela se dedica a esse estudo e eu não sei se ela concorda comigo nesse ponto, mas a minha opinião é que as tentativas de conciliação e mediação pré-processuais são muito mais efetivas, antes da propositura da ação. Eu acho que trazem muito mais efetividade do que essa audiência de conciliação e mediação na fase postulatória do processo. Mas nós temos o código aí, vamos enfrentá-lo e nós temos soluções para isso. Não vejo o ato da conciliação e mediação como essencial. Acho que ele pode ser postergado, acho que ele pode ser cancelado, acho que a contestação pode ser apresentada antes da conciliação, principalmente em tempos de pandemia, e isso já agiliza muito o andamento do processo. A gente consegue trazer um pouco mais de eficiência e não entrar nessa onda de procrastinação do processo jurisdicional. Graça, aproveitando aqui, só para dar um bom dia também para a doutora Edeni, nós temos aqui a doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, presidente da subseção de Maringá, a doutora Maressa, presidente também da subseção de Laranjeiras.
E mais recentemente, olha que beleza, temos aqui uma participante especial, doutora Marilena, e olha o que ela nos diz aqui, ó, doutora Graciela, e tem a ver com o que você vai dar entrada agora, nesse exato momento. Então, eu tomo a liberdade de usar esse ponto que a Marilena nos coloca para daí você seguir sobre a portaria. Alguns magistrados estão mandando intimar os advogados para se pronunciarem sobre o interesse das partes em realizar, ou não, a audiência dos 334 com vistas a dar continuidade. E, teoricamente, eles estão na portaria antiga, ok? Teoricamente, eles estão na portaria antiga. A Marilena tem se dedicado muito a esse tema. Eu vejo a participação dela direta junto ao Tribunal de Justiça. E aqui vai o meu elogio, Adriana. Eu tenho que fazer um parênteses a toda a diretoria da OAB Paraná. O trabalho que eles estão fazendo nesses tempos de pandemia, e não só no tempo de pandemia, mas é fenomenal. Os advogados, todas as dificuldades que nós estamos tendo, com também a plena abertura que o desembargador Xisto dá ao OAB Paraná, tem sido muito relevante e às vezes, o que nos salva, que é essa conduta da OAB de ir lutar pelos interesses do advogado frente ao Tribunal de Justiça do Paraná, essa parceria entre a OAB e o Tribunal de Justiça do Paraná. Mas então vamos à questão da Marilena, que é uma questão muito prática e muito importante. Intimação dos advogados para o interesse na audiência de conciliação por meios virtuais. Porque participar da audiência presencial, nós sabemos como funciona. O problema agora é como participar dessas audiências virtuais, né? E a regra é por videoconferência. Nós tínhamos a portaria do NUPEMEC, que estava em vigência até o dia 4 de maio, a 3742, que trazia essa facultatividade na participação das partes e dos advogados nessa audiência de conciliação e mediação. No dia 4 de maio foi editada a nova portaria do NUPEMEC, pela segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, que é a portaria 4130. E eu já estava preparando essa live quando mudou tudo. Quando veio essa... Eu estava, inclusive, preparando essa live para fazer uma crítica à redação da anterior portaria, que era 3742. Porque nós estamos em tempos de adotar a tecnologia. E eu acho que nós não temos saída. Nós temos que enfrentar a tecnologia e aprender com ela. Ela vem em nosso benefício. Não tem saída. O caminho é este. Então, nós temos que aprender a trabalhar com a tecnologia. A nova portaria editada no dia 4 de maio, me parece que retirou essa facultatividade na designação das audiências de conciliação e mediação por videoconferência. E eu vou ler aqui o artigo 1º, para vocês terem uma ideia da redação. Os Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadanias, os CEJUCs, que a partir de 4 de maio de 2020, realizarão, vejam que é impositivo, realizarão as sessões de conciliação e mediação por intermédio de ferramentas virtuais de comunicação, que permitam interação em grupo, preferencialmente pela plataforma emergencial de videoconferência, conforme a portaria do CNJ. Então, vejam que a regra passa a ser a realização das audiências de conciliação e mediação por videoconferência pela plataforma do CNJ. Que é a Cisco Webex, né? A plataforma é a Cisco Webex. E até, Graça, aproveitando, teve uma colega que colocou aqui que ela tem preocupação porque ela vai ter que estar do lado do advogado e, eventualmente, estarão ela e o cliente, desculpe, que ela estará do lado do cliente para fazer a audiência e que ambos estarão expostos. Mas, em verdade, essa alteração foi justamente porque a Cisco Webex permite que o cliente esteja na casa dele, o advogado no seu escritório ou na sua casa, e ambos vão entrar numa sala virtual, sem qualquer ato presencial. E é isso que é importante que os advogados se atentem, de que ninguém precisará ir até lugar algum. Vai ser feito através de um telefone de casa. Exatamente. A videoconferência pela plataforma do CNJ, que é muito intuitiva, eu não tive a experiência de
utilizá-la, mas já tive referências. É muito fácil, muito intuitiva, e a OAB tem um treinamento que ela está fazendo, está inclusive no site da OAB Paraná, ela está treinando os advogados para isso, é só se inscrever, eu já me inscrevi. E realmente, Adri, não há necessidade de que o advogado esteja perto do seu cliente. Ninguém precisa estar perto um do outro. É simplesmente cada um na sua casa, acessa o sistema e os sejusques vão orientar como fazer isso. A regra vai ser por videoconferência. Pela nova portaria, essa é a regra. E se não houver a possibilidade de fazer isso? O parágrafo 3º da portaria do artigo 1º, ele prevê somente em caso, eu vou ler bem pausadamente, somente em caso de absoluta impossibilidade técnica ou prática, é que não se realizarão as audiências por videoconferência. E eu deixo realçar, é só de conciliação e mediação. Aqui não trata da audiência de instrução. Nós só estamos falando da audiência na fase postulatória de conciliação e mediação. Então, se não houver, se não tiver internet no lugar, se a parte não tiver computador, se houver uma dificuldade técnica, aí a solução, diz o parágrafo 1º, em caso de urgência, é a realização presencial da audiência. Então, nós temos como regra a videoconferência. Me parece que isso é um caminho sem volta. A regra é a videoconferência, cada um na sua casa, com os advogados, as partes, o mediador devidamente orientado, e o meio preferencial é videoconferência, mas é o meio preferencial. Não há nenhuma impossibilidade que você faça uma tentativa, por exemplo, por WhatsApp. Por outras plataformas, outros aplicativos, por e-mail até, que não é muito eficaz, concordo, não é muito eficaz, mas nós estamos em uma situação de urgência, nós estamos em uma pandemia, nós não podemos ter o caos no Poder Judiciário. Eu ouvi uma live da Justiça do Trabalho que já tem 16... É um absurdo, nós vamos para uma loucura, o Poder Judiciário vai entrar em colapso, não é o sistema de saúde, é o Poder Judiciário. Então, nós temos que utilizar desses meios. E a nova portaria, agora, me parece, tirou essa facultatividade. É só no caso de impossibilidade técnica ou prática, a pessoa, uma das partes está doente, hospitalizada com Covid, Deus o livre, mas vamos supor, não tem essa possibilidade de participar nem por videoconferência, nem por e-mail, nem por WhatsApp. Aí realmente tem que se esperar ou cancelar. Cancelar, eu acho que é a melhor alternativa. Ou postergar para depois, quando as coisas voltarem ao normal. Então, essa nova portaria, ela dá essa nova diretriz. Agora, nós teremos que enfrentar o caminho da tecnologia, teremos sim, e penso que será um benefício. Nós teremos uma economia muito grande para o Poder Judiciário, nós teremos uma facilidade para todo mundo, uma eficácia. Aí dizem, mas será que a eficácia vai ser tão grande? A presença das partes ali, a presença de um bom mediador, de um bom conciliador, é claro que talvez não seja o ideal, mas nós temos que nos adaptar aos novos desafios da realidade. E esse é um desafio e eu acho que é um caminho muito bom. É um caminho que a gente vai ter bons resultados. Grazi, tem aqui um colega, só para a gente pautar, embora você tenha respondido, mas é importante que fique aqui um comentário. Eles têm perguntado, mas tem que ser só pelo Cisco? Tem que ser só pelo Cisco? E se o cliente não tiver internet? Só para relembrá-los, é importante isso, porque as dúvidas estão assim, está todo mundo muito receoso ainda do que vai acontecer e como vai ser, né? E já comento também que o pessoal reclama bastante, especialmente no interior. Ah, na capital, nas grandes cidades isso é fácil, mas no interior não é. E aí, assim, primeira coisa que eu queria colocar para a gente refletir juntos, né? E até uma colaboração da Marília aqui, que a advocacia nesse momento, eu diria mais do que nunca, nós todos, seres humanos, deveremos ser criativos, e a advocacia tanto ou mais.
e evitar colocar apenas objeções, arrumar alternativas. Treina com o seu cliente antes, arruma uma alternativa. A OAB está oferecendo esse teste prévio, inclusive dá para fazer até mesmo inserindo eventualmente uma terceira pessoa para você ver como funciona esse teste. Testa várias vezes, como nós quando começamos a fazer as lives. A gente testa antes para não correr o risco de errar no dia do ato, no dia da audiência, né? E que não é necessariamente só o Cisco, até compartilhando recentemente, nós temos visto muito no interior do estado do Paraná, aproveitando para falar sobre isso, os juízes não têm utilizado o Cisco, eles têm utilizado o WhatsApp. Então, eles criam um grupo escrito lá, autos, número tal, audiência do 334, e convidam o advogado, convidam as partes. No horário da audiência, eles fazem a ligação e a gente atende o telefone. Então, a verdade é, o que o teu cliente vai ter que fazer? Atender o telefone. É isso que ele vai ter que fazer para realizar uma audiência virtual por WhatsApp, que é o mais, no meu modo de entender, o mais simples, né? E o pessoal também pergunta aqui, Graça, com relação à assinatura de ata, que teria recebido uma intimação de que haveria uma assinatura de ata e que eles querem saber como seria essa assinatura de ata. Veja, nós tivemos um desafio grande em encarar o processo eletrônico. Hoje não é mais um desafio. Todos os advogados estão acostumados com o processo eletrônico. E que maravilha que foi. As estatísticas, o Poder Judiciário consegue acompanhar a produtividade, consegue fazer uma gestão melhor. Nós, advogados, protocolamos no nosso escritório. Então, todo desafio é difícil, mas vem para o bem. E eu concordo plenamente com a Marília. A gente tem que enfrentar e não fazer só objeção. Nós temos que encontrar soluções e estar aberto às soluções, porque os desafios surgem a cada dia. A pergunta em relação à plataforma Cisco Webex. A portaria estabelece como meio preferencial. Então, em primeiro lugar, se tentará, pelos centros de conciliação, realizar essa audiência de conciliação e mediação por essa plataforma, que já me disseram é muito fácil. E a OAB está fazendo uma audiência simulada. É só você se inscrever e treinar para ver se o seu aparelho é hábil a atuar junto com essa plataforma, e me parece que é. E é uma plataforma muito segura. Nós tivemos algumas notícias que alguns aplicativos, algumas plataformas não são tão seguras. Essa do CNJ é muito segura e parece que de muito fácil utilização. Então, preferencialmente, será por essa plataforma. Mas, como você bem falou, Adriana, qualquer outro meio para realizar essas audiências de conciliação e mediação é bem-vindo. Não foi possível utilizar essa plataforma, é uma cidade do interior muito complicada, internet fraca. Vamos supor que não conseguiu. Na portaria anterior, na 3742, que já foi revogada, mas nós temos uma disposição no CNJ sobre isso, que não foi revogada, permite a realização dessas audiências por qualquer meio virtual. Como você bem apontou, faz um grupo no WhatsApp. Fica registrado ali se houve acordo, não houve. O mediador separa a parte que é possível, porque as audiências são sigilosas. Faz essa tentativa por WhatsApp. Não tem WhatsApp, por e-mail. Quem é que não tem um e-mail hoje? São raras as pessoas que não têm um e-mail, ou que não podem ter um e-mail com uma pessoa que tenha. Então, por telefone até, fazer reuniões por telefone, a gente tem tanta possibilidade por vídeos. Nós temos hoje no Projude a possibilidade de juntar vídeos e áudios. Então, os meios tecnológicos são inúmeros. Não é porque a plataforma do CNJ, a Cisco Webex, não é possível que não se realizará essa audiência. Pode se realizar por qualquer meio. E qualquer meio é válido. A lei já está dizendo isso. O CNJ já te disse isso. Então, não há que se falar em restrição quanto a essa plataforma. Né? Eu acho que todos os meios são possíveis e fáceis hoje. E a gente vai se adaptando. Né? Graça, agora aqui uma questão bem importante, que até foi feita pela Maria Regina Nissel, ela diz aqui, a questão do sigilo dos diálogos que não podem ser gravados e nem levados ao processo. Como garantir isso? Ó, pessoal, não estranhe, mas eu estou aqui ajudando a Graça, porque são muitos textos, e aí, se porventura a secretária não funcionar bem, depois vocês me puxam a orelha, tá? E aí, a Rogéria até comentou aqui que a questão da Maria Regina é excelente,
e que, com relação a essa questão do sigilo, e que na semana passada ela teria participado de uma videoconferência e que ela trocava mensagens sigilosas, vamos dizer assim, com a cliente por WhatsApp, ao mesmo tempo em que a audiência acontecia. Mas a grande questão é, se nós não podemos gravar as audiências, porque a tentativa de conciliação é sigilosa, como nós teremos certeza, vamos dizer, que a Cisco não esteja fazendo e que isso não fique disponível depois? A questão da segurança, basicamente. Ok. Antes de entrar nessa questão, eu só vou responder a uma questão anterior de um colega que você apontou, como formalizar a ata, né? Ah, pois não. Me parece que a ata dessas audiências de conciliação e mediação serão exatamente iguais às que se fazem na sessão presencial. Se houver o acordo, reduz-se a termo os termos do acordo, e aí haverá uma formalização quanto à concordância. E nesse ponto é que é muito importante o mediador estar preparado para fazer. Como eu falei, o Projude permite a juntada de vídeos e áudios, mas não permite a juntada de vídeo e áudio das negociações que existem nessas audiências de conciliação e mediação, que são sigilosas. Isso não pode ser juntado. Então, vai da capacitação desse mediador e conciliador para separar a parte da audiência que seja pública. Então, se houve o acordo, esse acordo normalmente é público. Se for sigiloso, aí terá que ficar vinculado só acesso das partes ao processo. Mas ele vai separar só a parte que seja lícita, que seja possível, para juntar no processo por áudio e vídeo, ou áudio e vídeo, ou assinatura digital, ou concordância por WhatsApp, ou concordância por e-mail, qualquer tipo de documentação que diga que as partes estiveram de acordo com aqueles termos, ou que a audiência foi infrutífera. Né? Então, essa é a formalização que se faz. Inclusive, estava escrito expressamente na portaria revogada. Nessa nova não tem, mas a gente pode aplicar o antigo conteúdo da portaria revogada, da 3742. O problema que a Maria Regina levantou: sigilo da negociação e o sigilo das testemunhas. E aqui eu entro um pouquinho na tal da audiência de instrução e julgamento, né? Que até um pouquinho antes de começar essa live, o meu amigo Luiz Fernando Pereira, que é conselheiro aqui da OAB Paraná, me mandou um artigo que ele publicou no Conjur de hoje, se não me engano. E pelo que eu vi rapidamente, porque ele me mandou 5 minutos antes de a gente entrar, ele está defendendo a possibilidade, me perdoe se eu estou falando errado, mas pelo que eu vi rapidamente, está defendendo a possibilidade até da realização da audiência de instrução e julgamento por meio virtual. Um pouco complicado, acho um pouco complicado. Temos essa defesa? Temos, mas é um pouco complicado. Por quê? Por causa do sigilo dos depoimentos em relação às outras testemunhas, a confidencialidade. As testemunhas não podem ouvir o depoimento uma das outras, né? E mais que isso, falando um pouquinho da audiência de instrução e julgamento, o que me preocupa na realização por meios virtuais, e há muita gente que defende essa possibilidade, a manipulação das testemunhas que farão o seu depoimento longe do juiz. Quem não diz, por exemplo, que eu estou aqui na frente do computador e que tem uma pessoa lá na frente com um vídeo dizendo exatamente o que eu posso falar, o que não posso, como que eu devo responder, como que eu não devo responder. Nós sabemos que existem testemunhas profissionais, principalmente na Justiça do Trabalho, que estão muito acostumadas a prestar depoimentos conforme o interesse de quem quer que seja. E isso me parece que no ambiente virtual fica um pouco mais difícil de controle por parte do juiz e do advogado da outra parte. Então, me preocupa um pouquinho a possibilidade dessa audiência de instrução e julgamento por meio virtual. Mas a de conciliação e de mediação, eu não vejo problema. É só afastar da formalização a parte que é sigilosa e deixar gravado ou documentado, seja por que meio for, só a parte que é pública e que é disponível a todos.
que é o que, de certo modo, a grande maioria já está sendo feito desse modo. Eles pegam só o início, a abertura, ou da discussão a respeito da possibilidade de composição ou não aparece, e o fechamento, com ou sem o acordo. E aí o que é público aparece, o que não é desaparece, né? E por óbvio, nós ainda não chegamos lá, porque tivemos aí, de certo modo, uma prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. Mas esses dados sigilosos da audiência vão ter que ser objeto de investigação da comissão específica que vai tratar de dados, e aí nós já estamos no passo 2 da tecnologia, e que certamente vai pegar todo e qualquer dado sigiloso, inclusive depoimentos ou bate-papo dentro de uma audiência, né? E é muito interessante, Grace, queria fazer aqui uma provocação e talvez, como você disse, a impressão que eu tenho, pelo menos eu tenho ouvido algumas lives, inclusive também da EMAP, do pessoal do Tribunal Regional do Trabalho, enfim, de todas as associações que envolvem os magistrados, né? E aprimoramento. E o que eu sinto, de certo modo, eu tenho percebido nos magistrados, eles estão nos provocando, eu entendo que de forma até positiva, mas é uma provocação, no seguinte sentido: senhores advogados, se vocês confiarem uns nos outros e vocês quiserem, de forma colaborativa, nós podemos realizar sim uma audiência de instrução. Vocês vão ter que saber que o seu colega do outro lado, por exemplo, eu e a Graciela atuando em partes, né, em favor de partes distintas, eu não teria receio nenhum de ir para uma audiência de instrução virtual, sendo você a representante legal da outra parte, a representante procuradora da outra parte, e vice-versa, quero crer, né? Porque Com sabemos certeza. que jamais induziríamos ou qualquer coisa do gênero. E eu tenho a impressão de que os juízes estão nos provocando. Invariavelmente eles dizem isso. Vocês não confiam em si mesmos e querem que nós confiemos? Então, a advocacia vai ter que fazer uma reflexão muito séria sobre isso. Eu ainda não li o artigo do Pereirinha, mas vou ler. E certamente ele deve tratar desse tema, da questão da confiança recíproca dos advogados. Porque é isso que vai gerar a possibilidade de nós enfrentarmos aí no futuro próximo audiências de instrução também virtuais. Exatamente. Você acho que falou a palavra mágica, colaboração. Nós temos que ter colaboração por parte, desculpe, dos advogados, por parte dos magistrados, do Ministério Público e das próprias partes. A confiança tem que existir, a boa-fé tem que ser a regra. E me permito uma sugestão, talvez que se coloque na ata da audiência, que qualquer publicização dos dados daquela audiência que sejam sigilosos são passíveis de reparação por danos civis e penais. Isso já assusta um pouco a parte, né? Então, eu também, se você tivesse do outro lado, não teria o menor problema em fazer uma audiência de instrução e julgamento. A confiança, a ética, a idoneidade é recíproca e tem que ser assim. A regra tem que ser essa. Só que sempre existe exceção. E esse é o receio, né? Mas nós não precisamos trabalhar com as exceções, vamos trabalhar com a regra, né? Tentar fazer essa audiência de instrução talvez seja uma boa. E mais, eu estava pensando, será que eu sustento a possibilidade até da audiência de instrução virtualmente? Nós podemos tentar, em alguns casos que não sejam muito complexos, talvez que não sejam muito litigiosos, que se realize essa audiência de instrução. Nada impede que, se o juiz perceber alguma conduta que ele ache que não seja muito correta, muito adequada para aquela audiência, que ele determine a nova oitiva presencial posteriormente. Agora, se a audiência correu de uma forma normal, de uma forma adequada, pronto, o ato está realizado, o processo está andando e o Poder Judiciário não fica um caos. Então, acho que é o caminho, acho que nós temos que sustentar isso, tentar. A audiência de conciliação e mediação, não tenho dúvida, pode sim ser feita por meios virtuais e agora está sendo feita como regra. A instrução é que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. E na live que eu estava... Me desculpe se eu estou estendendo muito, Adri, você me corta. Absoluto. Em absoluto. Na verdade, eu tenho a impressão de que por todos os comentários, que depois alguns eu até anotei, nós estamos aí a 15 minutinhos de acabar a live. Você sabe que o pessoal corta uns minutinhos antes. Minto, Graça. Nós começamos 5 minutos antes. Então, nós estamos a 10 minutos de acabar.
Então, assim, tem alguns pontos aqui que são bem relevantes e que eu acho que a gente precisaria pontuar e até agradecer e logo deixar que você faça o teu encerramento, porque senão o Instagram nos corta e às vezes a gente não consegue nem dizer tchau e a gente fica com o coração na mão. Então, assim, o que é importante, até seguindo aqui o que a doutora Edeni diz, eu acho que se nós pudéssemos fazer assim um resumo, até para que daí você finalize, o que a gente deveria ter em mente do aprendizado que conseguimos tirar da tua lição dessa manhã? Que primeiro precisamos abrir a mente para novas formas de trabalhar, começando pelo uso da tecnologia, não tratando das exceções, ou seja, se nós pensarmos que a grande maioria dos clientes, dos brasileiros, vai ter acesso minimamente a um celular, minimamente a um computador, ainda que seja num ambiente público, num segundo momento, porque eu tenho a impressão de que nós não vamos ter virtuais só durante a pandemia. Isso vai virar uma realidade constante, por razão de custos, que o advogado deve pensar sempre numa alternativa, como resolver e não ficar criando obstáculos. A ordem está oferecendo treinamento para que os advogados usem e abusem dessa tecnologia antes de estarem diante de uma audiência propriamente dita, né? E a doutora Edeni, como sempre, né, coloca uma pontadinha aqui para a gente pensar. E com relação ao treinamento das pessoas que conduzem a audiência, especialmente essa do 334, porque ela fala, não adianta só perguntar se tem acordo, para ver efetividade, assim, tem acordo? Lógico que não vai acontecer. Nós precisamos ter pessoas preparadas, não é isso? É isso. Então, só antes de responder, eu estava com receio de que essa pergunta que a doutora Edeni fez viesse, mas eu não vou fugir de respondê-la. Mas antes, eu só queria falar um pouquinho da live que eu assisti, realizada pela ESA, sobre direito do trabalho, que participou do Dr. Cássio Teles, vários juízes do trabalho, advogados também. E nessa audiência, um dos juízes, doutor Lorival Brandão, se não me engano, ele disse que há aplicativos, ele me falou o nome, mas eu não me lembro, em que permite que as testemunhas fiquem em várias salas virtuais. E quando uma testemunha está prestando suas declarações, a outra não ouve. Então, quem está gerindo essa audiência virtual, coloca na sala virtual uma testemunha, depois retira e coloca outra. Então, são tecnologias virtuais que permitem que a confidencialidade dos depoimentos seja preservada. Só que isso virtualmente, a gente não pode tirar a possibilidade de que presencialmente ambas as testemunhas estejam ouvindo no local físico o depoimento de uma da outra. Mas aí vai também um pouco da confiança, da colaboração e da boa-fé, não é? Mas vamos à pergunta da doutora Edeni. E aqui eu vou ser absolutamente sincera. Eu acho que o grande desafio do Poder Judiciário continua sendo o treinamento, a capacitação dos mediadores e dos conciliadores. Se esses mediadores e conciliadores não estiverem preparados para realizar as audiências, elas se tornarão um mero cumprimento burocrático de ato processual. E isso é o que o Código não quer. Aí nós vamos acabar com essa audiência do 334. E eu vejo que nós temos mediadores e conciliadores excelentes, mas ainda é a minoria. Algumas audiências que nós nos deslocamos do escritório, levamos nosso cliente até os centros de conciliação. Fazemos uma participação meramente figurativa, não fosse pela atuação dos advogados, que ambos, quando têm interesse em incentivar a composição, são essenciais, mas alguns querem só a procrastinação. Há condutas de partes que objetivam atrasar o resultado do processo. E quando não temos um mediador, um conciliador capacitado, e os advogados não realizam essa audiência com o objetivo de realmente tentar um acordo, aí é frustrante, para dizer o mínimo.
E aí nós temos o risco de ter um ato processual burocrático, procrastinatório e sem eficácia. Então, a pergunta da doutora Adeni está respondida. Não, perfeito, Grace. E assim, lógico, agora eu lendo aqui os comentários, e todos eles, eu acho que nós, assim, é uma conscientização, é um trabalho diário, é uma sementinha que se planta dia a dia, e nós estamos nessa luta, e talvez essa travessia, né? A gente tem combinado que a gente não usa o termo pandemia, a gente usa o termo travessia. Que a doutora Maria Beck coloca aqui, olha, que nós ainda temos um sistema reativo e que esperamos que o juiz resolva. A gente coloca nosso problema, aliás, nós brasileiros, né? O presidente, o herói, o super pai, a super mãe, alguém vai resolver por nós. E a advocacia deve se preparar para dar por si mesma efetividade ao artigo 334. Ou seja, nós temos que, antes de mais nada, nos tornarmos colaborativos para depois poder exigir ou, eventualmente, ajudar os nossos clientes a refletir sobre esse aspecto, né? E talvez eu tenha uma boa notícia, porque daí eu vou deixar, Graça, vou te agradecer, mas antes eu vou dar a boa notícia, te agradecer e deixar que você se despeça, porque eu acho que em alguns minutinhos eles vão nos desligar, vamos dizer assim. Okay. Quero primeiro dar uma boa tarde, um bom dia. Olha, algumas pessoas entraram lá no começo, mas nós estamos com muita gente na live. Doutor William, querido, Jojo, muito obrigada pela tua presença. Marilena, temos aqui a Mariana, da Comissão da Mulher Advogada, a Luciana Pedroso, um monte de amigos queridos do coração. Se porventura nós deixamos de falar alguém, né, Graça? Não foi por mal, é porque realmente é muito rápido. É verdade. E a notícia boa, e que aliás a Marília está por aí, Luciano, enfim, é o seguinte, gente, nós felizmente estamos conseguindo caminhar, a Marília tem feito um trabalho extraordinário, caminhar a passos largos para que a escola possa iniciar o curso de formação de mediadores. E mais recentemente, para advogados que porventura tenham interesse em trabalhar, né, nessa atuação. E proximamente poderemos oferecer até estágio no Sejusc através das audiências virtuais, o que vai tornar este curso viável e factível, porque os que existiam no passado eram muito difíceis de fazer, porque você precisava de um ano para fazer 60 horas. Essa é uma boa notícia. A nossa promessa é de que faremos de tudo para que esses mediadores realmente atuem com o coração, trabalhando para que haja efetivamente um encontro de interesse entre as partes. E aproveitando essa boa notícia, logo nós deveremos dar, a Marília vai dar notícias melhores. Eu queria, Graça, te dar uns minutinhos para se despedir e só dizer assim que do fundo do meu coração estou muito feliz desse bate-papo. Acho que nós temos aqui 1 milhão de outras discussões e o pessoal vai querer te ouvir de novo. E a gente marca numa semana próxima, porque o assunto ainda vai borbulhar, ainda vai trazer dúvidas. Receba a nossa sempre gratidão, nosso carinho. E aí eu te deixo fazer a tua despedida, porque logo em seguida eles vão nos derrubar. Receba o abraço apertado e do meu coração e de todos nós da escola e da OAB. Um beijo grande e para todos os espectadores, muito obrigada por terem estado conosco nessa manhã. Eu adorei, Adri, quero agradecer muito o teu convite, quero dizer que o trabalho que você, a Marília e o Francisco Zardo estão fazendo na ESA é espetacular. Quero agradecer a presença da Mariana, que está fazendo um trabalho maravilhoso na Comissão da Mulher. Vi aqui que a Erika Campos, a minha colega de Curitiba, professora de Direito do Trabalho, também estava assistindo. Que alegria! Muito obrigada por essa oportunidade. Acho que a tecnologia está aí para ser usada a nosso favor. Esse é um caminho sem volta. Nós teremos benefícios que surgirão dessa travessia. Gostei muito da palavra travessia em vez de pandemia. Essa travessia nos trará um aprendizado muito grande e um desenvolvimento no modo de atuar o direito. E eu vou encerrar, Adri, com uma frase que eu vi ontem num documentário sobre líderes mundiais e que eu acho que vem muito bem aqui, de Roosevelt. Ele disse assim: não podemos jamais temer os nossos medos. Temos que enfrentá-los. Então, essa pandemia serve para que a gente aprenda a enfrentar os nossos medos. O desenvolvimento está aí. Foi uma alegria enorme participar dessa live. Foi muito agradável. Amei. E eu estou à disposição quando você quiser. Muito obrigada e um beijo grande a todos.
Graça, agora ó, temos alguns segundinhos, deixa eu te aproveitar. Nós temos também conosco aqui a doutora Suzana Perboni, de Cascavel, a nossa querida Luciana, também coordenadora de Cascavel, e a nossa sempre querida vice-presidente Marilena está dizendo o seguinte, olha, que ela agradece, mas que nós vamos ter que marcar a continuação. Aí, brincadeira assim, Amanda, quem pode obedece quem tem juízo. A gente obedece. A gente obedece. E já ficam todos convidados, nós vamos organizar a discussão com base nessas perguntas que vieram, que o pessoal está com mais dúvidas. A gente agora consegue ter um parâmetro e assim é bacana a live porque você enriquece o próximo debate com a participação de todos. Então, é muito gostoso realmente. Obrigada mais uma vez, um beijo grande e até a próxima, viu? Porque já fica combinado. Até a próxima. Obrigada, Jenny. Beijo. Tchau, tchau.